Oi, aqui quem fala é a Bia e começamos mais um vídeo no canal. 2023 chegou, minha gente, quero voltar com o canal. Já tinha gravado esse vídeo antes, porém ele deu muito ruim, o som ficou muito ruim e tô vindo aqui regravar pra vocês. Mas é basicamente o que eu vou fazer da minha vida em 2023. Tcharam! Se eu vou fazer faculdade, se eu não vou fazer faculdade. Basicamente querem saber, né, se eu vou me dedicar mais à minha escola de dança, se eu vou fazer faculdade, se eu vou fazer algum curso, se eu vou fazer alguma outra faculdade sem ser dança. Como é que vai ser o meu 2023? Eu tenho a escola de dança Bianca dos Santos, vocês sabem, sou diretora e professora aqui da escola. Esse ano o horário aqui da escola tá cheio. Então, assim, sim, a resposta é: vou me dedicar muito à minha escola de dança. Vamos fazer apresentações, vamos ir para festivais, vamos dar o nosso melhor cada vez mais dessa escola aqui que eu amo, tá bom, gente? Mas também vou fazer faculdade de dança, licenciatura em dança, tá bom? Tenho bacharel, né? Bacharel em dança, que eu queria fazer, porém não tem aqui. Se eu não me engano, tem só em Santa Maria e algumas cidades, assim. O bacharel é mais pra quem quer ser bailarino, então uma questão mais coreográfica, mais nananã. Eu queria um tempo atrás, tá? No ano passado, quando eu tava decidindo se eu ia fazer bacharel ou se eu ia fazer licenciatura, eu tava ainda muito nessa dúvida. Aí eu meio que escolhi a licenciatura porque era a única que tinha aqui em Porto Alegre, né? Mas hoje em dia, eu vendo, eu acho que eu me enquadro mais pra licenciatura. Gente, eu amo dar aula. Amo dar aula mesmo. E uma coisa que eu quero deixar explicado aqui no vídeo, né? Que fazer faculdade pra mim é uma vontade, é um desejo meu. O que isso significa, né, Bianca? Diferente na dança, né? Diferente de outras áreas que tem de trabalho, na dança a gente não precisa necessariamente fazer faculdade de dança para dar aula de dança. E aí entram muitas questões que eu não vou abordar nesse vídeo aqui, tá bom? Mas Bianca, tenho 18 anos e eu danço desde meus 5 anos, fui pra festivais, ganhei bolsas pro exterior, ganhei premiações, participei de grupo, participei de escolas de dança, viajei, fiz cursos como bailarina, fiz curso como professora, estou fazendo curso de professores do Teatro Bolshoi aqui no Brasil. Então, tem uma série de coisas. Eu sou professora de balé clássico. Porque eu nasci a minha vida toda no balé, eu sei exatamente como se executa cada movimento, qual que é o princípio, por que ele existe, o que ele melhora, entre outras mil coisas. Então, eu sou professora de balé, mas para mim ser professora de balé, eu não precisaria fazer uma faculdade de balé clássico. Vocês entendem o que eu quero dizer? E a faculdade de dança, ela serve basicamente para professores de dança. Então, a faculdade de dança, ela não vai entrar em uma área específica, por exemplo, balé clássico. Não, vai ter uma disciplina de balé clássico lá. Uma de contemporâneo, mas vai ser danças no gerais. Então, vão ser danças aqui do Brasil e tal, e como que a dança chegou aqui. E é uma coisa mais pedagógica, então vai ser muito mais voltado para como dar aula, como lidar com crianças, como lidar com adolescentes, como dar aula, sabe? Qual a maneira de se portar assim. A licenciatura em dança, ela vai muito mais para esse lado pedagógico, tá? Então, é como tu dar aula de dança. É tipo tu fazer faculdade de educação física para ser o personal numa academia. Claro que quem fez faculdade de educação física tem outros caminhos. Mas, por exemplo, diferente de uma academia, tu só pode estar ali o personal que está cursando faculdade de educação física ou que é formado em educação física. Muito diferente da dança. Porque a dança ela tem vários caminhos. Então é isso que eu quero deixar claro aqui, que fazer faculdade de dança, para mim, é um desejo. Eu precisaria dessa faculdade para continuar com a minha escola? Não. Se eu não tivesse a escola e fosse professora em outras escolas de dança, eu precisaria fazer faculdade de dança? Não. Pra que eu precisaria fazer faculdade de dança? Se eu fosse dar aula em colégios, tanto em creches assim, mas colégios e ensino médio, ensino fundamental, coisas do governo, concurso, mas para essa questão, tá? Mas para te dar aula numa escola de dança, para te ter uma escola de dança, não necessariamente precisa ter uma faculdade de dança. E aí entra vários assuntos que eu não vou chegar a conversar com vocês, porque cada pessoa tem uma opinião sobre esse assunto e tal, mas
vou fazer faculdade de dança, gente. E eu, ano passado, eu tava no colégio e tal, no último ano, tava sendo bem puxado pra mim. E aí eu decidi que eu não ia fazer Enem. Não vou fazer Enem e nem vestibular. Como assim, Bianca? Como é que tu... Então, basicamente, eu não vou fazer minha faculdade pela URGS e nem pela PUC, né? Que são universidades, né, públicas que a gente faz ali, entra com a nota do Enem ou por vestibular, né? No meu caso, não, porque eu não vou entrar para nenhuma das duas, tá? E o que que acontece? Eu decidi não fazer Enem e nem vestibular. Por quê? Bianca, era porque tu não é capacitada de fazer? Não, gente, era porque eu não quis mesmo. Ano passado, eu tinha tanta coisa e eu não tive tempo para estudar, sabe? No colégio, eu fiz o mínimo para passar. Eu ia para ter frequência, então nunca foi o meu forte estudar para, sabe? Ah, ah, passar no Enem da vida ou coisa do tipo. Então não tô com tempo, não vou estudar, então não vou fazer, não me inscrevi, não fui, só vi um monte de adolescente postando lá, meus amigos e tal. E eu não fui, até em questão de vestibular e tal. Aí, o que que acontece, né? Também foi uma decisão que eu fui tomando aos poucos, porque eu vou fazer faculdade de dança semipresencial, ou seja, ela é EAD, e uma vez por semana eu vou no polo pra ter uma aula presencial, tem aula pelo notebook e tal, né? Virtual, assim. E foi uma decisão que foi um pouco difícil de ser tomada, tá? Porque eu pensei, não vou fazer Enem esse ano porque eu tô sem tempo, né? Eu realmente no passado não tinha como. E aí eu pensei, talvez se eu estudar no ano que vem, daí eu entro no próximo ano, então 2024, né? Só que aí eu fiquei pensando, eu sei que eu quero isso desde meus 5 anos de idade, que eu quero viver com a dança e tudo mais. Pra que que eu vou, entre aspas, pelo amor de Deus, gente, perder um ano da minha vida? Aí vocês me perguntam, Bianca, mas não é um desejo? Se é um desejo teu, tu não tem uma data limite. Exatamente. Mas exatamente por ser um desejo meu, eu queria já começar, assim, sair o colégio já emendar. Já queria emendar, eu não queria parar, sabe? E eu ficava pensando, se é uma coisa que eu quero há tanto tempo, por que que eu vou esperar mais um ano só pra entrar, só pra fazer Enem? Que talvez eu poderia não passar, também tem essa opção. E aí eu fiquei pensando assim, e basicamente vou fazer uma faculdade particular. Eu vou fazer na Uniaselv, tá bom, gente? É uma faculdade da IERGS, é uma faculdade boa. A mensalidade não é, nossa, cara, assim, eu acho que é bem tranquila o valor da faculdade. E principalmente por ser dança. E o polo aonde eu vou fazer, já não tem muitas pessoas. Eu acho que vai ser só eu ali de dança naquele polo. Então, por ser um polo, assim, né? Aí eles já deram um desconto. Então, assim, ficou bem tranquilo. Ali quando entra no app, né, da Unicel e tal, que eu tô matriculada e tal, já me matriculei. Tem ali as disciplinas que a gente vai estudar, as matérias, tem um monte de coisa explicadinho. E por que que foi difícil? Eu decidi fazer uma faculdade particular e semipresencial, tá bom? Porque dança, quem vive de dança sabe que a gente precisa do contato, a gente precisa tocar, a gente precisa, para corrigir um aluno, a gente precisa tocar no aluno. Não tem como pro aluno entender, sabe? Não tem. A dança, ela é muito sentida, muito tocada. E eu ficava assim, mas como é que eu vou fazer faculdade de dança? Como é que eu vou fazer as aulas de dança semipresencial, tipo? Mas lembrando que a licenciatura vai muito mais para uma questão pedagógica e não dança em si, porém vai ter algumas coisas de dança. E aí o que que fez eu pensar bastante? Foi pensar que a diferença para uma pessoa que faz presencial e para mim, a diferença é que eu sou diretora da Escola de Dança Bianca de Santos. Então eu tenho uma sala a dispor para mim. Quando eu precisar, a minha sala tá aqui. A minha sala aqui tem rádio, que tem espelho, que tem barras, que o chão é adequado para dança. Então, basicamente, o local eu tenho. Ai, mas aí é por notebook e tal. Mas a gente viveu uma pandemia, que é em dança, que nem eu, sabe que na pandemia todo mundo fez aula pelo notebook, aula online. Então, por que não fazer, sabe? Porque se eu tenho toda a estrutura, inclusive na pandemia eu não tinha escola, né? Era mais difícil porque eu não tinha uma estrutura, mas eu tenho a estrutura. Um notebook bom, uma internet boa, tá tudo certo, sabe, gente?
Então eu pensei, tá, eu tenho uma sala de aula maravilhosa, que é super adequada pra dança. Vou usar isso a meu favor. Justamente como a escola é minha prioridade, eu consigo adequar o meu trabalho à minha faculdade. Coisa que, se eu fosse fazer uma faculdade pública, eu não iria conseguir, porque na faculdade pública eles te dão uma opção lá, tipo, esses são os teus horários, te vira. Só que aqui na escola eu não posso ficar mudando o horário das aulas o tempo todo. Então aqui na escola é diferente. Então é muito mais fácil o meu trabalho se adequar à faculdade do que. Não, a faculdade se adequar ao meu trabalho do que o meu trabalho se adequar à faculdade. Vocês entendem? Então é basicamente por isso, minha gente. Mas enfim, vou sim fazer faculdade de dança. Minhas aulas começam em março. Tudo bom? E comenta aqui embaixo o que vocês vão fazer, se vocês já fizeram faculdade de dança, se vocês têm vontade de fazer faculdade de dança, se vocês acharam que eu iria fazer faculdade de dança ou não, porque eu já falei que eu tinha vontade de fazer, mas como eu não fiz Enem nem vestibular e todo mundo ficou assim, Bianca, o que tu vai fazer? E aí estou vindo aqui contar. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.